Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Eu sou Sati Lotoni e esse é meu canal. Estamos mais uma vez aqui para podermos falar mais um pouco sobre a Palavra de Deus. Esse fim de semana nós comemoramos a Páscoa, que comemoramos a paixão do Senhor, o sacrifício da cruz e o tempo a qual, depois no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Amém? E hoje eu quero falar um pouco da Palavra de Deus e referindo um pouco sobre um tema que o Espírito Santo tem trago ao meu coração. Há um tempo o Senhor me trouxe essa palavra e eu quero compartilhar com vocês. Amém? Vamos lá para a Palavra de Deus. Então, o tema para hoje é tempo de vivermos o verdadeiro Evangelho. E você, está vivendo o verdadeiro Evangelho? Como é que tem sido a sua vida? Vamos lá entender um pouco o que é o reino de Deus, o que é viver verdadeiramente o Evangelho que Jesus veio à Terra a trazer através de toda a sua história que nós conhecemos na Palavra de Deus. E para falar um pouco sobre isso, eu gostaria de retratar um pouco sobre, além de falar de Jesus, também quero falar um pouco sobre alguém que às vezes a gente pensa assim, Jesus, apesar dele ser 100% homem, mas também era 100% Deus, e às vezes a gente fica assim, um bocado achando que, não é para mim, essa realidade é muito difícil, é muito complicada, então vamos falar um pouco sobre a vida de Paulo, que é um homem que inspira, que é um homem que levou a proclamação do Evangelho, um Cristo ressuscitado, um homem que impactou os gentios, em que trouxe a palavra que não era só para os judeus, trouxe o Evangelho também para os gentios. Não é assim que aconteceu? Então vamos falar um pouco sobre Paulo. A Bíblia fala lá em Filipenses 3, 4, 5 e 6, vê lá na sua Bíblia. Se você for olhar, Paulo começa a falar um pouco sobre si naqueles versículos. Filipenses 3, 4, 5 e 6 diz assim, que ele foi circuncidado ao 8º dia, que ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto ao zelo era perseguidor, quanto à lei era fariseu, quanto à justiça, na lei ele era irrepreensível. Isso é Paulo falando sobre ele. E a Bíblia fala que Paulo, chamado Saulo, ele perseguia os cristãos, porque ele era tão zeloso para as coisas de Deus, com a doutrina, com a lei, tanto é que ele mesmo o descreve como alguém irrepreensível com relação à lei. E ele pensava que aquilo que ele estava fazendo bem, que ele estava fazendo bem para Deus, ele estava a serviço de Deus, ele pensava isso. Por isso que ele perseguia os cristãos, porque ele achava que o fator de que aquelas pessoas estavam anunciando Cristo, que o Cristo era um Deus falso, e a Bíblia conta a história lá em Atos 9, que fala do 1 ao 9, depois você pode dar uma estudada, ou se você sabe, volta lá e releia sobre o encontro de Saulo com Jesus, ele estava indo para Damasco, a caminho de Damasco, estava indo ali já com todas as cartas, todas as autorizações para matar e prender muitos cristãos. E a palavra de Deus fala que ali ele tem um encontro com Jesus. E Jesus, naquela luz ali em que Saulo fica até cego por causa daquela claridade, ele tem ali uma visão e Jesus fala com ele. E pergunta para ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele fica assim, estarrecido, porque ele não via que ele estava a perseguir
alguém, não é? Ele estava, na verdade, ele estava lutando pela causa da palavra, da lei, ele estava preservando a lei segundo ele. E aí a palavra de Deus fala que aí ele diz assim: quem é o Senhor? E aí Jesus se identifica para Saulo, e aí ele percebe que tudo aquilo que ele estava fazendo, ele estava indo contra o reino de Deus, contra realmente, e ali ele percebe quem Jesus era, ali ele percebe e tem revelação de Jesus, e a Bíblia fala que ele fica alguns dias sem ver, ele tem encontro com Deus, e Deus fala muitas coisas com Saulo, que depois, no decorrer do tempo, ele começa a não ser chamado mais de Saulo, passa a ser chamado de Paulo. E é uma história que todos nós sabemos. E muitas das vezes nós somos assim, como Paulo, como Saulo, seja a forma que você queira assim referir, mas às vezes nós somos assim. Às vezes nascemos na igreja ou talvez estamos na igreja durante muitos anos e levamos aquilo como uma tradição. Estamos habituados a ir aos cultos, estamos habituados a trabalhar na igreja, a estar vinculado a projetos da igreja, a fazer coisas dentro da igreja e nos habituamos com toda essa liturgia, com toda essa rotina que nós temos ao longo da nossa vida. E nós temos uma tendência a nos acomodar, na verdade, aos fatos. E às vezes achamos que temos uma tendência a habituar a certos hábitos, porque nós somos seres habituais, que acabam por habituando com certas rotinas, e por isso nós temos grande dificuldade em alteração de rotinas, de mudanças nas nossas vidas. Nem sempre a gente lida com isso com muita facilidade. E também é assim com relação a Deus, com relação às coisas de Deus. E muitas das vezes nós nos apegamos ao Senhor, apegamos à igreja. Muitas das vezes muitas pessoas veio para a igreja ou foi por uma situação de dor, uma situação difícil que estava a enfrentar, e ali recebeu o alento, ali recebeu o conforto, ali recebeu o consolo do Senhor e percebeu que as suas orações eram respondidas, e verdadeiramente nós temos as nossas orações respondidas, seja para sim ou para não, mas sempre há uma resposta sobre as nossas orações. Nem sempre é aquilo que nós queremos, mas Deus sempre nos responde, porque Ele é um Deus vivo, amém? Glória a Deus por isso. E só que muitas das vezes nós apegamos ao Evangelho porque nós podemos acolher alguma coisa boa para nós. É como se nós sentíssemos que nós, pelo fato de aceitarmos Jesus e estarmos na igreja, nós vivenciamos numa bolha em que nada de ruim acontece conosco, nada de mal pode nos acontecer, porque pode acontecer na vida do ímpio, pode acontecer na vida daquele que não teme a Deus, mas não, na realidade não. Eu estou aqui nessa bolha porque eu sirvo a Deus e tenho uma super proteção. Realmente nós temos uma proteção divina, só que a Bíblia fala que Jesus diz assim que nós passaremos por tribulações, passaremos por momentos de dor. Então, o verdadeiro evangelho não é só os benefícios que pode nos trazer, mas também a dor também. Suportar a dor, passar pela dor, é um processo. Se o próprio Jesus disse que nós teríamos aflições na nossa vida, no nosso dia a dia, então nós não podemos definir como o evangelho, como estar com Jesus, seja só abundância, seja só momentos bons, só momentos em que todas as orações são respondidas e as coisas acontecem da forma que a gente quer. Na verdade, não é desse jeito, não é bem assim, porque além dos benefícios que o
o Evangelho traz sobre as nossas vidas, ele também traz situações de dor e que nós precisamos suportar a dor por amor a Deus, amém? A Bíblia fala, você pode apontar aí, em Mateus 16, 24, que quando Jesus fala de negar a si mesmo, fala que existe uma cruz para nós carregarmos. Esse é o verdadeiro evangelho. Todos nós, não se deixe enganar e não se iluda, porque a vida cristã não é só bonâncias e não é só primavera e verão. Existe o outono, onde as folhas começam a murchar e cair, e existe o inverno, onde há sequidão. Nós passamos por estações na nossa vida. E a Bíblia fala também fala de uma coisa interessante: amai os vossos inimigos e orai pelos que perseguem você. A Bíblia tá a dizer lá em Mateus 5:44. Também fala que Jesus, lá em João 13:12, fala que Jesus, ele se colocou no serviço, ele foi lavar os pés dos discípulos, porque ele veio para servir. Então nós também viemos também para o Evangelho no intuito também de servir aos outros, servir na mesa do Senhor, trazer algo que vem de Deus para a terra, para as pessoas que nós convivemos. É assim que diz na palavra. E aí, a gente estava a falar sobre Paulo, não é? Não fugir do assunto. Isso tudo é um contexto para nós entendermos que o evangelho, o verdadeiro evangelho, ele não está vinculado só a benefícios, mas quando você aceita Jesus, existem benefícios sim, mas também existe situações de dor. Você pode ser perseguida ou perseguido por causa do evangelho, por amor ao Senhor. A palavra fala que todos esses homens e discípulos que foram expandir o reino de Deus, a palavra de Deus, todos eles passaram por perseguição. E Saulo também não ficou por trás disso. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios, do 11, o versículo 11, no capítulo 11, e a partir do 16 ao 33, fala, depois leia lá para você confirmar isso que eu estou dizendo. Relata um pouco sobre o sofrimento de Paulo, em que ele recebeu, a palavra de Deus fala que ele recebeu açoites, que ele foi preso, que ele passou por perigo de morte, que ele sofreu naufrágio, que ele sofreu de sede, sofreu de nudez, ele foi espancado, como eu já falei que ele sofreu açoites, ele sofreu várias situações, mas mesmo assim ele permaneceu firme. Interessante isso, né? Hoje nós vivemos um evangelho em que existe tanto o crente cheio de mimimi, é o crente mimimi. Não pode acontecer nada que ele já fica amuado, que ele já deixa de ir à igreja, deixa de buscar a Deus, deixa de estar na presença de Deus, como se a fidelidade dele a Deus fosse nivelada a aquilo que tá, se tiver tudo bem. Se tiver tudo bem, ok. Se a resposta de Deus for sempre sim, para mim tá tudo bem, eu continuo a avançar. Mas a partir do momento que as coisas começou a correr mal, aí ele já começa, já não tem força, já não aguento. E a Bíblia fala que mesmo passando todo esse sofrimento, Paulo permaneceu firme em testemunhar Jesus ressuscitado, em testemunhar a palavra de Deus em todo lado que ele fosse. O objetivo dele era, da mesma forma que ele foi tão veemente, tão impetuoso, né? Tão diligente para poder acabar com os cristãos, porque ele achava que aquilo era uma heresia, que aquilo era contra a verdadeira lei, a verdadeira palavra, que ia contra Deus. Quando ele teve esse encontro com Jesus, dessa forma também radical, ele decidiu ir
entregou a sua vida para poder levar o verdadeiro evangelho. Então, o próprio Jesus, a palavra de Deus diz que ele aqui na terra, ele se fez homem como nós, sentiu as mesmas dores. A Bíblia fala lá em Isaías 57:7, diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. A palavra de Deus fala que Jesus, ele submeteu, ele entendeu que ele poderia sim ter os privilégios de filho de Deus na terra, ser abençoado, mas ele também entendia que ele precisava passar. Ele precisava beber daquele cálice, porque aquilo tinha um propósito, aquele sofrimento tinha um propósito, e o propósito é eu e você, amém? E a palavra de Deus fala também que esse Deus tão maravilhoso, ele deu, até Deus também demonstrou, se entregou, ele deu-se, ele deu o seu único filho, o único que ele tinha. Para quê? Para morrer em nosso lugar. Ele entregou por amor a nós. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para morrer por nós. Amém? É assim que diz na palavra. Então, quando nós entendemos, quando nós reconhecemos esse amor que é infinitamente mais, que não existe outra pessoa na terra, tanto é que nós que somos mães sabemos o quanto amamos nossos filhos, quanto existe uma relação tão profunda, um amor tão grande. E a Bíblia fala que pode uma mãe esquecer de um filho que ama, mas Deus jamais esquece de nós. É um amor tão profundo que nem o amor de mãe, que é um amor que eu acredito que seja o amor mais intenso, mais profundo que possa existir na terra, nem o amor de mãe se compara ao amor de Deus. O amor de Deus supera esse amor. E nós não vamos achar esse amor em um lado nenhum, em ninguém. E aí, quando nós entendemos esse amor, nós agimos assim como Paulo, que deu a sua vida, entregou a sua vida por amor ao Senhor, manifestando esse amor para que muitas vidas fossem alcançadas pelo amor de Deus. Eu quero deixar uma reflexão que também diz lá na palavra, em Êxodo 21, do 1 ao 6, conta a história que no 7º ano, todo escravo, ele era liberto. O escravo pode ser chamado também de servo. Ele era liberto, o escravo era liberto. A palavra de Deus fala lá em Êxodo 21, do 1 ao 6. Você pode conferir depois. Só que existiam escravos que eles se apegavam tanto ao seu senhor, ele se apegava tanto de forma que quando ele já tinha esse direito de alforria, de poder ir seguir com a sua vida, eles decidiam se manter escravo por amor ao seu senhor. E a Bíblia conta que eram os escravos chamados escravos de orelha furada, que mesmo tendo o direito de ser livre, de fazer o que bem quisesse, doava sua vida inteira ao serviço do seu senhor. E quando nós entendemos o amor, quando nós aceitamos Jesus e vimos a sua paixão, o seu amor, tudo aquilo que ele submeteu para que hoje nós possássemos ter a salvação, pudéssemos voltar a ter comunhão com Deus, porque no Éden essa comunhão ela foi interrompida por causa do pecado de Adão e Eva, e toda a humanidade desde então começou a vivenciar separado de Deus por causa do pecado. E Jesus ele se doou para que esse relacionamento pudesse ser retornado com o seu sacrifício da cruz. E quando nós entendemos que esse amor é tão profundo, nós nos sentimos constrangidos e decidimos a viver uma vida como esse escravo de orelha furada, em que se dedica ao Senhor
mesmo podendo fazer todas as coisas, porque a Bíblia deu ao homem o livre-arbítrio e ele pode fazer todas as coisas, mas ele decide não. Eu prefiro submeter aquilo que diz na palavra, aquilo que diz na palavra do Senhor para agradar o meu Senhor, porque eu sou imerecedora, imerecedor de tamanho amor, amém? Essa palavra que eu quero deixar para você, que você venha decidir ser esse escravo de orelha furada de uma forma figurada, não no sentido de que eu vou ao pesar servir a Deus, não, mas que você venha, mesmo tendo o direito de alforria, de poder fazer tudo o que você quiser, você decide servir e agradar o seu Senhor, amém? Vamos orar nessa hora? Pai, nessa hora eu quero orar, Senhor. Eu quero colocar diante de Ti, ó Deus, a vida de cada um dos meus irmãos, cada uma das pessoas que vê os vídeos, pessoas que vão chegar esse vídeo na vida delas, pessoas, ó Deus, que estão inscritas no canal. Senhor, eu oro por cada um dos Teus filhos, Pai. Eu peço ao Senhor nessa hora, ó Deus, que haja um constrangimento. Espírito Santo, libera um constrangimento sobre o coração de cada pessoa que ouvir essa mensagem, que o coração seja tocado, constrangido com o seu amor, que o teu Espírito Santo, ó Deus, libere esse amor, que ela venha sentir abraçada e amada, que esse tempo de Páscoa, onde celebramos, ó Deus, aquele sacrifício que foi feito pelo seu filho, onde no terceiro dia ele ressuscitou e como diz a tua palavra, que ele está à direita de Deus. Oh Senhor, que ele não está morto, mas que ele está vivo, que hoje encha esses corações, meu Deus, na certeza. Tantas pessoas, Deus, que não acreditam que são amadas, que não se sentem importantes. Por isso eu oro ao Senhor e peço, Pai, toca agora, toca corações, meu Deus. Toca nessa hora corações, que seja tocado com esse amor, Senhor, seja invadido esse amor, Deus, que não existe amor maior do mundo, Senhor, aquilo que o Senhor fez naquela cruz por nós, e que venhamos entender que apesar de vivenciarmos, ó Deus, sofrimentos e dores nesse mundo, isso não quer dizer, Senhor, que nós não somos amados. Não, Senhor, nós vivemos num mundo caído, Senhor. Muitas pessoas servem a Satanás e seus deleites. É normal que venhamos vivenciar sofrimentos, ó Deus, mas o seu amor supera tudo isso. Por isso eu peço ao Senhor, Pai, abraça essas pessoas nessa hora, que elas venham sentir amada, tocada pelo Senhor, e que venham entender que o verdadeiro evangelho, ó Deus, não é somente os benefícios que pode trazer. É muito bom viver os benefícios de te ter, mas é muito difícil suportar a dor, suportar as perseguições, suportar, Senhor, as pedradas por causa do Senhor, por causa do teu amor, mas que o Senhor hoje renove as forças do teu povo, aquele que está passando por lutas, aquele que está sofrendo, Senhor. Pai, eu oro nessa hora e peço ao Senhor que o teu bálsamo que cura seja liberado, Senhor, e que haja um renovo de forças para o cansado agora. Em nome de Jesus, eu libero essa palavra, que o cansado, ei, você que está cansado, sobrecarregado, que você não está aguentando mais essa luta, eu libero essa palavra para você nessa hora, que você seja renovado nas suas forças, que você se submeta ao processo e continue, porque a hora certa a alegria vai chegar, na hora certa essa estação de dor vai passar, nenhum sofrimento dura para sempre, uma hora vai ter o fim. Creia nisso, porque aquele que te ama, aquele que cuida de ti, ele está te vendo, e no momento certo, na hora certa, ele virá ao teu socorro. Por isso seja renovado hoje, em nome de Jesus, onde essa oração alcançar, Senhor, cada lar seja impactado pela tua glória, pela tua presença,
presença e que haja uma renovação, Senhor. Renovação, eu oro por esse renovo. Em nome de Jesus, seja liberado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você sentiu a presença do Senhor aí? Eu estou sentindo aqui a presença do Senhor e eu creio que você está sendo tocado hoje. Creia, se levanta. Levanta da posição que talvez você esteja encostado, esteja desanimado, se levante, porque Jesus vive, Ele ressuscitou e Ele não está além, Ele não está aquém, como se diz, da sua dor, do seu sofrimento, não. Ele veio aqui nessa terra e Ele se compadeceu de ti, porque Ele vivenciou tudo aquilo que você hoje vive e o Senhor te ama, amém? Um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo.